Seja bem-vindo ao Momento Agro, um podcast sobre agricultura e desenvolvimento rural na região do Alentejo. O programa é uma iniciativa da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, enquanto ponto focal regional da Rede Rural Nacional, e está enquadrada na medida 20.2 da Assistência Técnica do PDR 2020. O nosso convidado é o professor Luís Alcindo da Conceição, doutor em Agroengenharia pela Universidade Politécnica de Madrid. Iniciou o percurso profissional como técnico de formação no Instituto de Emprego e Formação Profissional e mais tarde como professor convidado do Instituto Politécnico de Porto Alegre, onde é professor adjunto na área de Engenharia de Biosistemas. Atualmente coordena o Centro Inovtec Agro, cuja missão é transferência de conhecimento e capacitação para as áreas de mecanização, agricultura de precisão e digitalização, proporcionando um conjunto de competências imprescindíveis ao setor e ao mercado de trabalho. Bem-vindo, professor Luís Alcindo da Conceição. Na agricultura persiste a ideia de que os agricultores, trabalhadores rurais e outros agentes do setor constituem uma população envelhecida e com poucas qualificações. Na sua opinião, o capital humano na agricultura do Alentejo, em particular, ainda é assim? Bom dia e, desde já, o meu agradecimento ao convite que me dirigiram. Efetivamente, se nós formos ler os dados do Instituto Nacional de Estatística, portanto, naquilo que foi o último recenseamento, nós continuamos a encontrar uma população com uma faixa etária, vamos dizer, relativamente elevada, ainda que eu penso que devemos desmistificar, de alguma maneira, esta característica, já que, felizmente ou infelizmente, é uma constatação que nós verificamos também um bocadinho do setor agrícola na Europa, e isso não significa, até de alguma forma para o tema que nós hoje queremos um bocadinho a tratar aqui, uma barreira a que essa faixa um pouco mais elevada, não é, de idade, não seja possível de estar compatível com os desafios que hoje a agricultura tem. A nota mais positiva sobre isto é que, de facto, também no mesmo documento do Instituto Nacional de Estatística, e como vos disse, referir aos últimos censos, nós temos um grau de escolaridade e temos um grau de formação desses mesmos agricultores que cresceu, portanto, nos últimos 10 anos, portanto, aumentou e, portanto, por assim dizer, diminuiu um handicap que podia ser negativo em relação àquilo que era simplesmente olharmos para a sua faixa etária. A agricultura tem uma característica muito particular em relação a outros setores. Tem um tempo próprio. E esse tempo não é sempre imediato, ao contrário do que podemos encontrar noutros setores da atividade económica. Ou seja, o proporcionar o cultivar de determinada forma e ter um erro só pode ser enfrentado e resolvido esse problema na época seguinte, quase um ano depois, na maior parte das vezes. A agricultura deve continuar e só tem solução assim, com essa experiência prática no campo, ou existe aqui uma formação especializada neste momento que pode ser ministrada e que pode minimizar esses erros e aumentar ou diminuir esse tempo de correção de erros de uma determinada cultura? Efetivamente. A agricultura, como dizem muito bem, é algo que se vive em tempo real. Agora, de facto, eu acho que nos últimos anos algumas tecnologias novas que têm surgido têm auxiliado a fazer a monitorização dessa atividade em tempo real, que permitem tomadas de decisão muito mais próximas à ocorrência desses mesmos momentos do que nós tínhamos aqui eu diria mesmo, se calhar há uma dezena de anos atrás, portanto. Portanto, essa situação de erro, essa situação de ocorrência que podia, de facto, já só ser acudida no ano seguinte, em muitas das situações, hoje, fruto de situações de observação e de previsão, podem, de facto, ter essa capacidade de serem corrigidas de forma mais breve. Essa talvez seja a grande particularidade que, por exemplo, quando falamos hoje em digitalização na agricultura ou em agricultura de precisão, uma área que nomeadamente, me é particularmente próxima, quer do ponto de vista da docência, quer do ponto de vista do Centro Nacional de Competências Inovtec Agro, nós trabalhamos muito com os agricultores para os sensibilizar no uso de algumas dessas novas tecnologias, não é? E cada caso será um caso, para acudir de forma mais imediata, efetivamente, a situações que podemos observar, muitas vezes medir, e com base nesse diagnóstico
poder atuar. Portanto, há de facto, na minha opinião, um paradigma bastante diferente do que acontecia aqui há uns anos, como digo, se calhar há muito tempo atrás, que era quando às vezes as coisas aconteciam já nada se podia fazer, não é? Portanto, e de facto, há aqui de facto outras formas de podermos hoje em dia atuar. Estas mudanças todas que temos vivido na agricultura envolvem também decisões governamentais através do Ministério da Agricultura. Têm sido promovidas diversas alterações, por exemplo, na formação, criação de formação específica, setorial, em muitas dimensões. Existem ferramentas suficientes e eficientes para melhores práticas no setor agrícola ou, no seu ponto de vista, há outros aspectos que podem ser melhorados? Refere-se às ferramentas tecnológicas ou às ferramentas de formação? Às ferramentas de formação. Pronto. As ferramentas de formação eu acho que são sempre possíveis, sinceramente, aliás, como as tecnológicas, de termos mais e melhor. Portanto, é sempre uma situação que vai surgindo e talvez que aquela que ela continua a existir em grande quantidade, em grande oferta. Eu diria que talvez o mais importante aqui fôssemos encontrar ainda formas mais ágeis. Não é que ela não tenha já alguma agilidade. Aliás, recordo que hoje em dia muitas ações de formação passaram a funcionar em regime, por exemplo, presencial e à distância, não é? O chamado B-Learning, não é? Que eu acho que é muito importante porque através disso nós conseguimos ter públicos, por um lado, mais abrangentes, mais públicos, e que era aqui onde eu queria chegar, e conseguimos, inclusivamente, jogar com os horários do agricultor, do técnico agrícola, enfim, que muitas vezes, naquele modelo mais clássico de formação, os obrigava a estar ali presencial, ou durante o dia, ou durante períodos em que ele, efetivamente, não podia acudir, fruto até de algumas tarefas de campo, e com estes regimes B-Learning que temos vindo a adotar, essa metodologia veio facilitar muito o acesso à formação e a formação propriamente dita. Ainda assim, nós temos formação regulamentada em áreas tecnológicas de forma muito já exaustiva. A experiência que vamos tendo é que quando se faz um questionário de reação, os formandos ainda nos dizem que gostariam de ter ainda agora um módulo mais focado em determinada temática e só aquelas horas. Ou seja, maior especificidade. Portanto, depois de termos percursos, o que é normal, não é novo também, mas esse é um fenómeno contínuo e que eu, como vos dizia, acho que com estes modelos de formação conjugada com formação à distância, são muito possíveis de irmos cada vez mais ao encontro, que é formação, depois de alguns troncos mais gerais, de termos troncos muito específicos, não é? Ou termos unidades muito específicas. E isso, de facto, é uma coisa que nos tem solicitado muito, não é? Portanto, ou seja, nesta formação para a área da agricultura, que não é só para agricultores, efetivamente, é para todos os técnicos agrícolas, exatamente, todos nós. Há aqui uma tónica que eu penso que é muito importante, que é, à semelhança de outros setores, a agricultura tem vindo a evoluir, não é? E tem vindo a evoluir, eu acho que no caso da agricultura, a uma velocidade estrondosa, do ponto de vista do uso de tecnologias, de práticas agrícolas e depois também como resposta àquilo que são as exigências que cada vez mais o setor tem sido alvo, não é? Exigências da sociedade, exigências de regulamentação, exigências, portanto, de toda uma série de ordem de fatores que, de facto, faz com que a chamada, eu vou utilizar aqui um termo assim mais geral, formação contínua, não é? Seja de facto muito importante. E esta velocidade a que nós estamos a assistir à introdução de alguns instrumentos, à introdução de algumas metodologias, como disse, em resposta claramente a necessidades que têm sido impostas ao setor, obriga a que estejamos, de facto, ali muito rápidos a tentar responder, a tentar atualizar o conhecimento. E, portanto, essas unidades, às vezes mais específicas, vêm um bocadinho fruto dessa mesma necessidade. Não é? Para concluir a nossa conversa, e se calhar as respostas já surgiram por aqui, a resposta já surgiu por aqui neste nosso programa, mas queria terminar a perguntar-lhe que papel têm as academias, então, nesta área da formação específica dos agricultores? Temos a área da investigação, mas temos a área da formação. Que papel é que as academias podem desempenhar no presente e no futuro? Muito bem. Essa é uma pergunta muito pertinente e eu vou-vos ser muito direto. A academia teve sempre, na minha opinião, um papel importante na formação.
desde sempre, nós assistimos um papel que tinha a ver com uma palavra que se chamava extensão rural, que estava presente durante algum tempo, nomeadamente na área agrícola, em muitas academias. Eu diria que, vendo pelo lado positivo, uma atualização, nomeadamente, portanto, e se houve algum afastamento, que às vezes é algo que está subjacente um bocadinho a este nosso discurso, se houve algum afastamento, prendeu-se com, eu diria, um modelo de avaliação das academias que necessariamente está muito focado na investigação e menos focado nesta tal extensão rural que antigamente existia. Eu já faço esta crítica, como disse, faço de uma forma positiva, porque acho que estes modelos estão a ser repensados e cada vez mais se vai caminhar um pouco neste sentido de aproximar aquilo que se faz na academia, mas também aquilo que se faz junto do setor. Por exemplo, no nosso caso, o Centro de Competências, eu acho que é hoje um excelente modelo daquilo que é a aproximação de uma academia, porque está focado, neste caso, pelo menos à data, também numa academia, mas claramente em parceria com uma entidade do setor. E, portanto, isto em conclusão, claramente que a academia esteve sempre ligada ao setor, porque é na academia onde muita desta tecnologia, muitos dos instrumentos que hoje utilizamos, se desenvolveram. Claro que é muito importante esta aproximação que se deve fazer, esta convergência cada vez mais, mas essa convergência, como digo, eu acho que ela só vai ser atingida em pleno quando, de alguma forma, na revisão do modelo de avaliação dos docentes e de quem trabalha na academia, estiver mais espelhado, ao fim e ao cabo, esta situação. Salvo que isto não esteja tão espelhado, eu penso que continuará sempre a haver aqui uma pequena distância. Como digo, há unidades, como os centros de competências, por exemplo, que já ajudam, na minha ideia, a dar um exemplo prático do que, de facto, nós podemos aqui aproximar. Porque não há academia sem agricultores e, naturalmente, eu vejo muito difícil que o setor se desenvolva sem ter, obviamente, o suporte da academia. Foi nosso convidado o professor Luís Alcindo Conceição, doutor em Agroengenharia pela Universidade Politécnica de Madrid, professor adjunto do Instituto Politécnico de Porto Alegre e coordenador do Centro Nacional de Competências Inovtec Agro. Hoje falamos sobre formação profissional e importância para o setor agrícola. Momento Agro é um podcast sobre agricultura e desenvolvimento rural na região do Alentejo. O programa é uma iniciativa da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, enquanto ponto focal regional da Rede Rural Nacional, e está enquadrada na medida 20.2 da Assistência Técnica do PDR 2020.